Pronto, pessoal. O nosso conteúdo, cinemática no Enem, ele é muito importante porque é um conteúdo bem visto, bem atualizado. Ou seja, cai muitas questões no Enem sobre cinemática escalar. Por isso, essa minha preocupação de a gente trabalhar bem esse conteúdo. Então, eu tenho uma preocupação com vocês que no primeiro semestre a gente trabalha em física primeiro e segundo ano. E no segundo semestre a gente reforça questões do terceiro ano, tá bom? Então vejamos lá, ó. Primeira questão do Enem, 2003. Ela diz que conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando rapidamente, ficou surpreso ao verificar que tratava de um projétil alemão, ou seja, uma bala alemã. Certo? O piloto consegue apanhar o projétil, pois. O que é que vocês acham que aconteceu? Segundo essa história aí. Ele foi disparado em direção ao avião francês e freado pelo ar. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Ou ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante que o avião francês passou. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Ou o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Bom, muita gente já está respondendo a questão. Qual seria a justificativa para essas alternativas? Primeira coisa que você tem que compreender, pessoal. Você tem que compreender. Se ele está ao lado, se a bala estava ao lado do piloto, lógico que a bala teria que estar com a mesma velocidade da velocidade do avião, na mesma direção e no mesmo sentido. Portanto, só se justificava essa bala estar ao lado da pessoa, no caso do piloto, se ela estivesse com as três características importantes de um vetor, que é de valor, intensidade, que no caso a gente chama de intensidade, tá certo? Direção e sentido. Ou seja, a resposta correta seria: o avião se movia no mesmo sentido que o dele, certo? Com velocidade de mesmo valor, tá certo? Veja bem, quando ele fala sentido, já está referindo também à direção. Então, o avião estava se movendo no mesmo sentido da bala e com o mesmo valor da velocidade. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Tá certo? Parabéns aí para quem acertou. Dúvidas? Questão número 2, de 2013 também. Tá certo? Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. Certo? A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que o veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um círculo, ou melhor, por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite de velocidade é 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Então, pessoal, primeira coisa que vocês têm que lembrar.
Nós estamos falando aí de velocidade escalar média, né, pessoal? Quem lembra de velocidade escalar média? Velocidade escalar média é o espaço dividido pelo tempo, ou seja, o deslocamento dividido pelo tempo. Então, o que é que nós temos aí de dados? O que é que nós temos de dados aí? Ora, nós temos de dados o seguinte, que eu tenho um deslocamento de 2 metros. E a velocidade desse veículo é de 40 km por hora. Correto? Então, ele quer saber o tempo. Ele quer saber esse tempo. Ó, é isso que ele quer saber. Eu vou ensinar um macetezinho para vocês. Pense o seguinte, para ficar bem fácil. Pense num triângulo. E o triângulo você divide o triângulo no meio. E as duas partes de baixo. Aí a parte de baixo você divide no meio. Aí você bota um D em cima, um V e um T embaixo. Deu para entender, crianças? Você desenha um triângulo, aí coloca um D em cima, um V e um T embaixo. Para que isso, pessoal? Para você colocar a seguinte frase, ó, Deus vê tudo. Deus vê tudo. O que é que significa dizer? Que se eu quero a velocidade, basta dividir a distância pelo tempo. Correto? Se eu quero o tempo, basta dividir a distância pela velocidade. Ah, professor, e eu quero a distância. Aí eu multiplico embaixo velocidade e tempo. A mesma coisa. Se eu fizer um triângulo, eu penso desse jeito. E fica bem fácil de você lembrar dessa forma. Deus vê tudo. Bom, isso é bom presencial para a gente mostrar esse macetezinho, tá bom? Ora, primeira coisa que tem que ser considerada aqui, ó. O espaço está em metro. A velocidade está em quilômetro por hora. Então, tem que transformar quilômetro por hora em metro por segundo. Quem lembra como fazer? Divido por 3,6. Muito bem. Então, seria 40 dividido por 3,6. Que vai dar aproximadamente, ó, 11,11 metros por segundo. Ou melhor, metros, desculpa. Metros. 11,11 metros. Tá certo? Agora sim, eu posso utilizar a fórmula. Então, eu posso usar desse jeito, ó. Usando o que eu falei, D dividido por V. Vou usar o D minúsculo aqui. Eu posso fazer isso, ó. Ó, D em cima, ou melhor, eu estou procurando é o T. T é igual a D sobre V. Eu estou procurando T. Ó, T igual a D sobre V. Quem é D? D é o deslocamento. Quanto foi o deslocamento? 2 metros. Dividido pela a velocidade, que foi 11,11. Então, na hora que eu dividir 2 por 11,11, tá certo, pessoal? Isso vai dar aproximadamente
0,18 segundos. Pode dividir que dá certinho essa conta aí. Ó, pessoal, eu estou falando com você. Se você colocar o D em cima, o V e T embaixo. Então, D, V, T. Deus vê tudo. Para lembrar dessa formulazinha. Tá bom? Deixa eu terminar e eu volto à primeira. Pode ser? Quem pediu aí? Porque com certeza vai chegar mais gente assim. Tá bom? Alguma dúvida com relação a essa questão, pessoal? Bem simplesinha. Ah, professor, o senhor falou aqui em deslocamento e o senhor colocou um D. Se eu considerar o deslocamento positivo, é a mesma coisa que considerar a distância. Tá certo? Deslocamento e distância, desde que sejam os valores positivos, dá para eu usar. Aí, se eu botei aqui o ΔS, se eu botei ΔS, assim, ó. Tá errado? Não. Se eu botei assim, também tá certo. Mesma coisa. O espaço dividido pela velocidade vai me dar o tempo. Tá bom? Quem é o espaço? 2 metros. Quem é a velocidade? 11,11. Então, dividindo 2 por 11,11, vai dar aproximadamente 0,18. Esse conteúdo é conteúdo do primeiro ano, tá certo? É importante que se diga que a gente vai precisar rever cada conteúdo do primeiro ano, tá certo? Quem está no segundo, melhor ainda, porque rever esse ano, depois no próximo ano. A aula está sendo gravada, se possível, se não houver nenhum problema, eu posto depois, tá bom? Então vamos para a próxima. Terceira questão também do Enem, tá certo? Ó. Vejamos lá. Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas. Os raios que podem ocorrer das nuvens para o solo, chamadas descargas descendentes. Do solo para as nuvens, chamadas descargas ascendentes. Ou entre uma nuvem e outra. Normalmente, observa-se primeiro um clarão no céu, chamado relâmpago, né? E somente alguns segundos depois, ouve-se o barulho, trovão, chamado pela descarga, ou melhor, causado pela descarga elétrica. O trovão ocorre devido ao aquecimento do ar pela descarga elétrica, que sofre uma expansão e se propaga em forma de onda sonora. Bom, o fenômeno de ouvir o trovão certo tempo após a descarga elétrica ter ocorrido deve ser. Ou seja, por que primeiro a gente vê o relâmpago para depois ouvir o trovão? É isso que a questão está fazendo esse levantamento. Primeira coisa, a velocidade de propagação do som ser diminuída por conta do aquecimento do ar. Será que a velocidade do som vai diminuir por conta do aquecimento do ar? Letra B. A propagação da luz ocorre através do ar e a propagação do som ocorre através do solo. Letra C. A velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som no ar. Letra D. Ao relâmpago ser gerado pelo movimento de cargas elétricas, enquanto o som é gerado a partir da expansão do ar. E letra E. Ao tempo da duração da descarga elétrica ser menor que o tempo gasto pelo som para percorrer a distância entre o raio e quem o observa. Primeiro, pessoal, a gente vê, né, no caso o relâmpago, depois do trovão, ouvir o trovão, justamente por conta das velocidades. A velocidade da descarga elétrica é a velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Enquanto que a velocidade do som no ar
é aproximadamente 340 metros por segundo. Portanto, resposta correta é a letra C. A velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som no ar. Tá bom? Muita gente aí já, com certeza, sabia dessa questão, mas é bom reforçar que no Enem cai questões também de níveis fáceis. Bom, quarta questão, 2002. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador em pontos diametralmente opostos pelo globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 quilômetros, pode-se afirmar que um avião saindo do Quito e voando em média 800 km por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente 16 horas, 20 horas, 25 horas, 32 horas ou 36 horas. Alguém tem ideia dessa questão? Como fazer? Pense o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que o globo, a Terra, seja desse jeito. Correto? Então, vamos imaginar que uma cidade fica aqui, ó. E a outra cidade vai ficar aqui, no outro lado. Ó, uma fica de um lado e a outra fica do outro. As duas cidades, tá certo? Bem distantes, uma da outra, nos polos. Né, ó. Então, o que é que vai acontecer? Um avião ele vai sair daqui e fazer esse percurso até chegar aqui. Ó, por cima. Ele vai sair aqui por cima, ó, fazer esse percurso. Então, qual seria o deslocamento desse avião? Qual seria o deslocamento desse avião? Alguém lembra aí conteúdo do ensino fundamental? Como é que se calcula a distância? Deixa eu botar assim, comprimento de uma circunferência. Quem lembra? Como é que se calcula o comprimento de uma circunferência? Em outras palavras, pessoal, se sair aqui, ó, dar a volta todinha numa circunferência, você tem o comprimento da circunferência. Na realidade aqui, ele vai dar a metade do comprimento. Então, alguém falou aí 2πr, correto. Só que ele vai fazer a metade. Então, seria, no caso, 2, ó, vezes. Deixa eu ver se eu acho o π aqui. Eu quase não uso o π. Eu vou escrever assim, π vezes o raio dividido por 2. Por que dividido por 2 aí no caso?
Porque a distância, o deslocamento aqui vai ser a metade desse daqui, correto? Bom, se o comprimento é 2πr, o deslocamento vai ser a metade disso daqui. A metade. Então, vai ser 2πr dividido por 2. Então, eu vou ter... O deslocamento vai ser 2 vezes π vezes r dividido por 2. Que na hora que eu fizer isso, vai ficar, ó, π vezes r. Vezes r. Quem lembra o valor do π? Quanto é que vale o π? O R é 6.370. Quanto é que vale o π? 3,14. Então, seria 3,14 vezes 6.000, ó, 300. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Deixa eu botar assim. 6.370. Esse seria o valor do deslocamento, correto? Então, veja lá, ele está querendo o tempo, correto? Ó, se ele está querendo o tempo, vejamos de novo. Tempo é igual à distância, no caso o deslocamento, dividido pela velocidade. Se alguém quiser multiplicar aí, vai dar 21.000 alguma coisa. Mas não precisa não, tá certo? Então é igual, ó. Qual seria a distância? 3,14 vezes, ó, vezes 6.370 dividido por 8.000. 800, cara. Desculpa, 800. Dividido por 800. Tá certo? Pessoal, na hora que você dividir, sim, se alguém dividiu, não tem problema. Na hora que você dividir, ó, 6.370 por 800, se eu não estiver enganado, vai dar 16. E multiplicando por 3,14, isso vai dar 36 horas. Ah, professor, eu peguei o 3,14 e multipliquei por 6.370. De onde saiu 800? Da velocidade do avião aqui, ó. Velocidade do avião. Tá vendo? 800 km por hora. A velocidade do avião. Então, lembrando a vocês. Por que só o π vezes r? Porque a distância entre as duas cidades é a metade da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr mais uma volta completa. E no caso aqui, ele só fez a metade da circunferência. Eu vou tentar explicar de novo devagarinho para que vocês entendam. Olha, ele saiu de duas cidades. Uma estava num polo e a outra estava no outro polo da Terra. Tá certo? Só um minutinho que chegou o correio aqui, viu? Então, pessoal, se uma cidade está num polo e a outra está no outro polo, a distância entre as duas cidades é a metade do comprimento da circunferência. Correto? Como o comprimento da circunferência é 2πr e essa distância está pela metade, então só dividir por 2. Então, cancela os dois. Ó, esse 2 de cima vai ser cancelado por esse 2 de baixo, ficaria π vezes r. Portanto, a distância seria π vezes r. No caso, π é 3,14
vezes o raio, que é 6.370. Tá bom? E na hora que eu dividir essa distância, na hora que eu multiplicar 314 vezes 6.370, vai dar 21.000 e um quebrado. Se eu dividir por 800, vai dar 36. Tá certo? Bom, professor, eu não multipliquei, eu dividi 6.370 por 800, que deu aproximadamente 16, e multipliquei por 3,14, que também vai dar 36. Deu menos de 16 um pouco. Certo? Também dá a mesma coisa. Tá certo? Dúvidas? Essa questão foi bem bolada, tá certo? Justamente porque é um conteúdo que envolve conhecimento também do ensino fundamental. Questão seguinte. Eu coloquei algumas. Repete aí, por favor, quem colocou aí uma. Aí, agora explica a forma da velocidade média. Sim, velocidade média é a distância sobre o tempo. Tá certo? Ora, é aquela frasinha que eu falei no começo. Deus vê tudo, né? Ou seja, se eu colocar a distância, né, vai ficar no numerador e o tempo vai ficar no denominador. Então, na hora que eu quiser a velocidade, eu divido a distância pelo tempo. E na hora que eu quiser o tempo, eu divido a distância pela velocidade. Tá certo? É a explicação da fórmula V igual a D sobre T. A alternativa seria a letra E da questão. Dúvidas? Não. Não? Posso continuar? Sim. Vamos lá. Questão seguinte. Eu coloquei umas 3 questões de outros vestibulares para a gente também ver como eles trabalham. Veja bem, ó. Um carro percorreu metade de uma estrada viajando a 30 km por hora. E a outra metade da estrada a 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso total foi em km por hora. Pessoal, quem não estiver compreendendo, que depois quiser me perguntar no WhatsApp do PV, pode ficar à vontade, tá bom? Faça suas anotações e depois vocês me perguntam no PV, que talvez seja mais fácil tirar as dúvidas. E aí, criança? Se eu tenho um percurso, a metade do percurso eu faço a 30 km por hora e a outra metade eu faço a 60 km por hora. A pergunta é, qual é a velocidade média do percurso total? Imagina o seguinte. Eu tenho um percurso. A metade desse percurso, eu saí daqui, ó. A metade aqui, eu fiz a velocidade foi de 30 km por hora. Eu vou colocar esse pontinho aqui para dividir a metade. Depois, a outra metade, eu fiz a uma velocidade de 60 km por hora.
Pergunta: qual é a velocidade média de todo o percurso? Ou seja, daqui até o final. Quanto vale a velocidade média de todo o percurso? A velocidade média total. Alguém tem ideia de responder uma questão desse tipo? Eu vou dar um exemplo que aconteceu quando eu era professor no Diocesano, certo? Eu estava trabalhando um cursinho lá na escola e eu tinha trabalhado numa sexta-feira, quando foi no domingo, o menino foi fazer o vestibular da Paraíba. Aí chegou para mim e disse: professor, tem uma questão que é a cara do senhor. E dizia que uma distância era dividida em duas partes iguais, e na primeira metade a velocidade era 30, na segunda metade 60. Dando só um exemplo aí. Toda é fácil demais, professor. Eu peguei uma, somei com a outra e dividi por 2. Fiz a média aritmética. Deu certo, então, tinha até alternativa. Ou questão fácil. Eu disse: você errou a questão. Foi uma confusão danada e eu tive que provar na sala de aula que ele estava errado. Então, pessoal, velocidade média não é a média das velocidades. Tá bom? Deu para entender, criança? Velocidade média não é a média das velocidades. Bom, por que isso, pessoal? Porque você tem que ter o espaço todo dividido pelo tempo todo. Então, qual seria a maneira de fazer isso daqui? Existem duas maneiras. Eu teria que pegar essa distância aqui, ó, e fazer como fosse assim, ó. D, ó, e a outra D. E essa distância aqui embaixo seria 2D. Concorda, pessoal? Bom, para eu encontrar a velocidade média total, ó, total, eu teria que ter o espaço todo, no caso, o espaço total, e dividido pelo tempo total. Em outras palavras, eu teria que calcular o tempo no primeiro trecho, usando o mesmo D, e o segundo para fazer. Mas eu posso fazer isso da seguinte maneira, bem mais fácil. Eu posso fazer assim, ó. Tá em maiúsculo aqui, V, que dá certo, viu? Ó, se vocês fizerem assim. É um macetezinho. Você pega duas vezes a primeira velocidade vezes a segunda velocidade, correto? E divide pela soma das duas velocidades. Dá a mesma coisa. Eu vou fazer um vídeo explicando essa formulazinha, viu? Para depois vocês entenderem, quem quiser acompanhar. Eu faço 2 vezes V1 vezes V2 e divido por V1 mais V2. Ora,
Olha como seria simples. 2 vezes. Quem seria V1? 30 vezes. Quem seria V2? 60. Dividido por 30 mais 60. Que isso vai dar? 2 vezes 30 vezes 60, pessoal. Só um minutinho. 30 vezes 60 vai dar 18, vai dar 1.800. Dividido, 30 mais 60 vai dar 90. Ora, se eu cancelar esse zero com esse, eu vou ter 18 dividido por 9 vai dar 20, não é isso? Ó, 18 dividido por 9 vai dar 20. Aqui vai dar 2 vezes 20. Que a resposta seria 40 quilômetros por hora. Por hora. Não, 18, olha lá, 1.800 dividido por 90 dá 20. Correto? Porque eu cancelo o zero, ficaria 180 dividido para 9. Aí 2 vezes 20 daria 40, portanto a resposta seria a letra D, 40 km por hora. E não seria a média das velocidades. Se eu somasse 30 com mais 60, daria 90, 90 dividido por 2 daria 45. Não é a média das velocidades. Tá bom? Eu vou mostrar um vídeo como chegar a esse resultado, porque eu, dando aula essa semana também no primeiro ano, também fiz essa mesma questão com ele, com outro valor, tá certo? Só lembrar, você faz 2 vezes V1, V2, divide por V1 mais V2. Ah, professor, vale para 3 velocidades? Não, só vale para 2. Essa formulazinha aí só serve para 2 velocidades. Por que é confuso, pessoal? É justamente a importância de um cursinho, muitas vezes ensinar esses macetes para vocês resolverem as coisas mais rápido. São detalhes que vocês têm que exercitar. Por isso que tem que exercitar, pessoal. E nós estamos exercitando coisa do primeiro ano que não foi ensinado na sala de aula. Com certeza essa fórmula aí não foi trabalhada com vocês em sala de aula. E faz toda a diferença na hora de uma avaliação. Tá bom? Próxima questão. Uberlândia. Uberlândia situa-se a 575 quilômetros de São Paulo. Um automóvel sai de São Paulo às 13 horas e 15 minutos, chegando a Uberlândia às 18 horas e 57 minutos. Podemos afirmar que esse percurso foi desenvolvido com velocidade média de... Coloquei essa questão justamente porque muitos alunos têm dúvida para trabalhar com tempo, com esse tipo de tempo aí. Então, vamos imaginar. Tempo inicial. Bom, tempo inicial que saiu. Ele saiu às 13 horas, correto? E 12 minutos. Tempo
final. Ele chegou, ele chegou às 18 horas e 57 minutos. Certo? Qual foi o intervalo de tempo? Quanto tempo durou essa viagem dele? No caso, seria o T2. O intervalo de tempo seria 18 horas e 57 minutos menos 13 horas e 12 minutos. Porque é o tempo final menos o tempo inicial. Então, subtraindo aqui, 18 tirando 13, ficaria 5 horas. Correto? Bom, 57 tirando 12, ficaria 45 minutos. Então, o tempo gasto aí foi 5 horas, 45 minutos. Ora, pessoal, veja que a distância, você pode observar que a distância é igual a 575 quilômetros. A distância está em quilômetro, correto? Se a distância está em quilômetro, então o tempo tem que estar em horas, porque é quilômetro, a velocidade é quilômetro por hora. Então, eu tenho que transformar 45 minutos em hora. Certo? Alguém poderia me dizer como é que eu faço para transformar esses 45 minutos em hora? Não, minuto é menor que horas. Vai dividir, Luana. Não é multiplicar, não. É dividir. Então, se eu pegar esse 45, presta atenção. Ó. Se eu pegar 45 e dividir por 60, pode dividir que vai dar certo. 0,75. Na hora que eu dividir 45, veja bem, por 60 vai dar 0,75. Ah, professor, eu posso dividir o seguinte, eu pego uma hora e divido em 4 partes. Então, cada parte vai ter 15 minutos. Então, 45 minutos vai ser 3 partes de 4, ou seja, 3 sobre 4. 3 sobre 4 é a mesma coisa que 0,75. Ah, então, qual vai ser o tempo aqui? Vai ser 5 horas mais 0,75 horas. Somando, isso vai dar 5,75 horas. Concorda, crianças? Bom, agora ficou fácil para saber a velocidade. Quem é a velocidade? Ó, se eu colocar um D aqui em cima, tempo aqui embaixo. Ou deslocamento em cima e tempo embaixo. No caso, seria o deslocamento que foi o deslocamento que era 575 dividido pelo tempo que foi 5,75.
Fácil a resposta, né, crianças? Quanto é que vai dar aí a resposta, criança? R$ 100 km/h. Muito bem, Laiane. Veja, qual era o entrave dessa questão? É só você trabalhar com esse tempo, minuto, e transformar isso em horas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Fique à vontade. Não entendeu porque é 100? Veja lá. Vou repetir aqui. Ora, se eu tenho 575, certo? E divido por 5,75, isso vai dar 100. Pode dividir, ó. Essa conta aqui. Na hora que você dividir 575 por 5,75, isso dá 100. Da onde veio 5,75? Veio do tempo aqui, ó. 5 horas, 45 minutos, é a mesma coisa que 5 horas mais 0,75 horas. Porque 45 minutos, tá certo? 45 minutos é a mesma coisa que 3/4 de hora. Bom, e da onde veio esse 575? Veio da distância lá em cima, entre as duas cidades, ó. Olha a distância entre as duas cidades. Vocês têm que prestar atenção na pergunta, crianças. Tá certo aí? Vamos para a próxima, para dar tempo de terminar, fazer pelo menos a sexta. A sétima. Sabe-se que o cabelo de uma pessoa cresce em média 3 centímetros a cada 2 meses. Suponha que o cabelo não seja cortado e nem caia. O comprimento total, após ter se passado 10 anos, será. E aí? As mulheres aí, que gostam de cabelo comprido. Então, o cabelo cresce 3 centímetros a cada, ó, 2 meses. Isso quer dizer que ele vai crescer 1,5 centímetro por mês. Concorda, criança? Se a cada 2 meses ele cresce 3 centímetros, então, no mês, vai crescer 1,5 centímetros. Ora, se está falando, quer saber, em 10 anos, corresponde a 10 vezes 12 meses, que vai ser 120 meses. Bom, se eu tenho um total de 120 meses, e cada mês cresce 1,5, é só eu multiplicar por 1,5. 12 vezes 1,5. Que isso vai dar 180 centímetros.
Concorda aí, criança? 120 vezes 1,5 vai dar 180 centímetros. Aí, professor, o que está acontecendo? Não tem 180 centímetros, mas tem 1.800 milímetros. Ora, um centímetro equivale a 10 milímetros. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Tá certo? Portanto, ó, se 1 centímetro equivale a 10 milímetros, lógico, 180 centímetros equivale a X milímetros. É a mesma coisa, né? Que multiplicar por 10. Quando você fizer meio por extremos aí, vai dar X igual a 180 vezes 10. Que isso vai dar 1.800 milímetros. Resposta da questão, letra D. Certo? E nós vamos ficar por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima, tá certo? Eu vou postar depois essas questões, viu? Tá certo? Eu gostaria que alguém fizesse a frequência para mim. Pode ser? Um aluno do segundo faz do segundo e um do terceiro faz do terceiro, tá bom?